Eu sempre falo, irmãos, que a Igreja Missão Vivos é uma das igrejas mais fáceis de você seguir. Quando perguntarem a você nas ruas, quais as doutrinas da tua igreja? Pega a Bíblia e aponta. Eis aqui a doutrina da nossa igreja. Declaração de fé da Igreja Missão Vivos. Irmãos, esses são os fundamentos nos quais nós cremos, nos quais estão alicerçados a Igreja Missão Vivos. Amém? São 14 itens e alguns subitens que nós vamos fazer uma leitura um tanto quanto geral, mas para que vocês conheçam a igreja na qual congregam, na qual louvam o nome santo de Deus. Eu sempre falo, irmãos, que a Igreja Missão Vivos é uma das igrejas mais fáceis de você seguir. Quando perguntarem a você nas ruas, quais as doutrinas da tua igreja? Pega a Bíblia e aponta. Eis aqui a doutrina da nossa igreja. Eis aqui a doutrina. Nós não temos forçação de barra. Nós não temos aquele negócio de fazer um jeitinho para encaixar um texto bíblico para justificar uma doutrina. Nós não temos isso. O que a Bíblia diz, para nós é o suficiente. Nós não precisamos adequar a Bíblia aos nossos princípios. Nós é que precisamos nos adequar aos princípios bíblicos, aos princípios de Deus. É assim que a Igreja Missão Vivos vive, existe, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos orar e depois vamos conversar a respeito desses temas. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos porque estamos reunidos neste lugar, Senhor. E que teu Espírito Santo venha ratificar, meu Deus, em cada coração, venha confirmar, Senhor, a necessidade de nos adequarmos à tua palavra e vivermos segundo a tua vontade. Crie em nós um coração puro. Fala conosco, ó Espírito. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, Igreja Missão Vivos. Essa obra iniciou-se no ano de 2001, quando nós entramos na internet com o nosso site, com esta obra virtual que alcançava as pessoas não só em nosso estado, mas como Brasil afora, mundo afora. Graças a Deus, o Senhor abençoou de uma forma grandiosa e ela prosperou a ponto de, em 2013, também ser constituída como igreja nesta cidade. Nós não somos dissidência de nenhuma igreja, ou seja, aqueles que estão aqui não é fruto de uma rachadura, rachamos uma igreja e montamos a nossa igreja. Na verdade, essa obra iniciou-se na sala da nossa residência, como os amados já sabem, e da sala fomos para a garagem, da garagem estamos aqui para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não carregamos o peso da dissidência. Saíram com confusão, saíram por esse motivo, saíram porque brigaram, saíram porque queria ser dono da igreja. Não existe isso, nós não temos este peso, graças a Deus por isso. É uma obra que o Espírito Santo fez vir à existência do nada, para a honra e para a glória dele. A Missão Cristã Vivos observa com rigor as doutrinas essenciais da fé cristã. Irmãos, a palavra rigor se aplica em número, gênero e grau. Nós somos rigorosos com relação à doutrina bíblica. E vocês sabem disso, porque nós aqui pregamos a Bíblia para a honra e para a glória do Senhor. E também consideramos dignos todos aqueles que observam os princípios de fé. Esses são dignos e nós os chamamos de irmãos e os aceitamos como da mesma fé para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Esta é a realidade da nossa igreja. Nós temos um propósito, servir ao Senhor. Não estamos aqui para buscarmos glória para pastor, glória para líderes. Não estamos aqui para ficarmos ricos, não, de forma alguma. Estamos aqui para louvar, é para adorar, é para glorificar, é para bendizer, é para exaltar, porque queremos ir para os céus e esse é nosso objetivo principal, chegarmos lá na glória e um dia passarmos uma eternidade com o Todo-Poderoso. Amém, queridos? A declaração de fé da Igreja Missão Vivos aborda diversos aspectos da fé cristã. E o primeiro ponto, a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita no período de aproximadamente 1.500 anos. Foram 1.500 anos, amados.
mais ou menos 40 autores. E mesmo assim você não encontra em nenhuma parte contradição, não existe, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso significa o seguinte, que Deus usou homens, não foram anjos encarnados, foram homens fiéis que foram usados pelo Senhor para relatar, para escreverem aquilo que o Senhor os fazia sentir, os fazia entender. E as suas experiências com certeza ficaram narradas e o Senhor preservou esses escritos e chegaram até nós. Glórias a Deus por isso. A última escritura, por volta do ano 90 da nossa época, foi quando foi escrito as cartas, os livros de João. Por volta do ano 90 da nossa época, foi o último livro escrito. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? E aqui fecha a nossa fé. É o suficiente para crermos que a palavra é inspirada. Se houvesse apenas um versículo na Bíblia confirmando isso, era o suficiente. Amém? Nós não precisamos que alguém venha confirmar, mas a palavra já confirma, ela fala que ela é inspirada pelo Senhor. Segundo ponto da nossa fé, a Trindade, o Deus Trino. Este é um ponto difícil de ser entendido. Você não vai compreender, eu não compreendo, só quando estivermos na glória, vamos entender de fato o que é a Trindade. Mas, em síntese, em resumo as Escrituras ensinam que Deus é um e que, além dele, não existe outro Deus. Ou seja, não são três deuses, Deus é um. No entanto, trata-se de uma unidade composta. Há três pessoas eternas e iguais entre si, idênticas em substância, mas distintas em existência. São elas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. O apóstolo Paulo, ao saudar a igreja de Corinto, faz referência ao Senhor Jesus Cristo, a Deus e a comunhão com o Espírito Santo de igual modo e com a mesma intensidade. Irmãos, Deus Pai. Deus Pai é o Criador e mantenedor de toda a criação. E Ele escolheu se revelar aos homens através das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que hoje, em nossos dias, há muitos profetas com muitas profecias, porém, a profecia maior é a Bíblia. Nela está a revelação de Deus, é o suficiente para que nós possamos crer que Deus é Deus. Jesus Cristo, antes de nascer em Belém, Jesus já existia. Por meio dele, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Mas chegou o tempo que foi necessário que Cristo nascesse como homem. E vale ressaltar que Jesus era homem perfeito. Homem perfeito, irmãos, porque ele era do gênero humano. Jesus era humano. Jesus não era uma espécie de Deus e homem. Ele não era um semideus. A Bíblia diz que Jesus era homem. Homem, unicamente homem. Aquela ideia que Jesus era 100% homem, 100% Deus, ela já começa errada porque 100% duas vezes não cabe. Mas o certo seria 50% Deus, 50% homem. Não procede, não existe. A Bíblia diz de forma clara que Jesus era homem, viveu como homem, morreu como homem. Caso contrário, ele não poderia falar, sede meus seguidores, façam o que eu faço, e etc, e etc. Ele estaria sendo hipócrita, já que seria um semideus, como nós humanos poderíamos chegar ao ponto de fazermos aquilo que ele fazia. Mas a Bíblia fala de forma clara que Jesus era homem, e nele consiste o Evangelho. Vale ressaltar que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, ele é o verbo. O Espírito Santo é Deus. Nós achamos, e sempre temos uma ideia, que o Espírito Santo ele é menor.
Nós até vamos bem com Jesus, Deus, mas quando você chega no Espírito Santo, parece que é apenas uma manifestação. O Espírito Santo se manifestou isso, aquilo, outro. Não, amados, a Bíblia deixa clara que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. E você deve tratá-lo da mesma forma que trata o Todo-Poderoso, porque Ele é Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Oh, glórias! Aleluias! O Espírito Santo na vida e obra de Jesus. Lucas 1, versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Jesus era homem. Ele precisava do poder, da manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. E diz ainda, Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo na redenção do homem. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu não for, eu vô-lo enviarei. O Espírito Santo foi ele que inspirou os escritores da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E ainda, é o Espírito Santo que concede os dons espirituais à igreja para a sua própria edificação. Amados, essa questão dos dons, ela tornou-se complicada demais no meio da igreja. Os dons, eles cresceram demais. Aliás, os homens fizeram que os dons fossem grandes demais, em especial dons de línguas. E perderam de vista aquilo que a palavra fala a respeito dessa questão. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 até o 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Fica claro, irmãos, que os dons é o mover do Espírito Santo na vida do servo fiel, daquele que é cheio do próprio Espírito. Para que você tenha os dons, não necessita você fazer uma campanha, você fazer uma oferta, você subir ao monte, mas necessita andar de joelho diante de Deus, uma vida santa, para que o Espírito possa habitar no teu coração e agir segundo a vontade especialmente dele. Aquela ideia de, hoje é culto do batismo no Espírito Santo, venha que eu vou orar por você e você vai receber o Espírito Santo. Isso não existe. Ninguém manda no Espírito Santo de Deus. Ninguém manda. Somente o coração puro, lavado, um coração restaurado. Este sim é a habitação do Espírito Santo de Deus, e o homem não precisa ordenar o Espírito Santo para entrar em vidas. O homem não precisa. Haja vista que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quem somos nós para falar, receba o dom do Espírito Santo, receba o Espírito Santo? Isto é heresia. Fique atento a essa questão. 3. O mundo espiritual. O mundo é tão real e concreto quanto o mundo físico. Nós não entendemos o mundo espiritual. Nós não compreendemos, está fora do nosso entendimento. É uma dimensão diferente da nossa. Não fazemos ideia de como seja o mundo espiritual. No entanto, a palavra deixa clara que o mundo espiritual é tão concreto quanto esse mundo físico no qual nós estamos. É um mundo real, verdadeiro. Você só há de compreendê-lo quando lá chegar.
é o plano espiritual que é habitado pelos anjos, pelo Senhor. É o plano espiritual. Hebreus capítulo 1, versículo 7 e também o 14. Quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda de fogo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ainda Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa. Amém, queridos? O mundo espiritual é uma realidade. Inferno é uma realidade. Céu é uma realidade. Tão real quanto esse mundo que nós contemplamos diante de nós. Como é, como será? Só quando chegarmos lá, vamos vê-lo e vamos entendê-lo. Mas é real, com certeza. Amém? 4. Satanás. Satanás foi um anjo que, por orgulho, aspirou ser semelhante a Deus. Muitos não acreditam no diabo. Muitos não acreditam. Mas a Bíblia diz que ele é real. Ele rebelou-se contra o Todo-Poderoso. Ele achou que poderia usurpar o lugar de Deus. E por causa dessa rebelião, foi lançado fora, juntamente com muitos milhões de anjos. E esses anjos tornaram seus demônios, que incorporam nas pessoas, que trazem danos às pessoas. Satanás, diabo, Lúcifer, é um só. São nomes apenas. Porém, ele é o maioral e tem os seus demônios que estão a seu serviço. Vale ressaltar ainda, irmãos, que Satanás não é onipresente, não é onisciente. Poderoso ele é, mas não tão poderoso quanto o Todo-Poderoso. Satanás não pode estar aqui e no Japão ao mesmo tempo. Ele não pode estar aqui e em São Paulo ao mesmo tempo. Ele não conhece os teus pensamentos. Ele não sonda a tua mente. Ele não conhece. A Bíblia diz que ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. Ele é um anjo, e essa qualidade apenas pertence ao Todo-Poderoso. No entanto, ele pode, através dos seus atos, das suas ações, entender o que você quer e agir para trazer danos à sua vida. Isaías capítulo 14, versículos 12 e 17. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Amém? Essa é a realidade a respeito do nosso inimigo chamado Satanás. Qual a missão de Satanás? Satanás tem apenas uma missão: destruir a humanidade. Ele quer acabar com você. Ele quer acabar com a tua raça. Ele quer destruir a tua alegria. Ele quer destruir tudo quanto você tem. A Bíblia diz que ele veio matar, veio roubar. Ele veio acabar com a tua raça. Eis o porquê que é necessário estarmos revestidos da armadura do Senhor. Estarmos preparados para enfrentá-lo em nosso dia a dia. Quinto ponto, o homem. Feito à imagem e semelhança de Deus. Ao homem foi dado o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha. Se você optar pelo inferno, a opção sua. É só fazer que o pecado seja uma prática contínua na tua vida. Viver na prática do pecado. Você com certeza há de distanciar-se do Todo-Poderoso e a consequência é a condenação eterna. A Bíblia não nos diz que as pessoas foram predestinadas para o inferno e ou para o céu. A Bíblia nos diz que nós temos o direito de escolha, e foi por isso que Jesus veio, é por isso que a palavra é pregada, é por isso que Jesus falou dia a dia a respeito dos céus, a respeito do reino celeste. Apesar de usufruir as delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, Adão e Eva, ao serem tentados, escolheram, eles não foram forçados. O diabo
preparou todas as coisas, mas eles escolheram em desobedecer a Deus. Vale ressaltar, irmãos, que o primeiro pecado não foi a prática sexual, não foi a prática de relações íntimas. O primeiro pecado foi desobediência. Desobedeceu o mandado de Deus, não coma daquele fruto. Foram lá e comeram do fruto, e assim o pecado veio à existência. E qual a consequência? Somos nós hoje pecadores. Herdamos o pecado. Involuntariamente herdamos o pecado. O salmista já diz que em pecado fomos concebidos. Todos nós nascemos em pecado. A criança nasce em pecado. A Elisa tem pecado. A Clarice tem pecado. O Gabriel tem pecado. A Isabelle tem pecado. Mas são justificados por Deus porque estão numa fase de inocência. Mas quando chega a idade da razão, hão de responder tal qual os demais pelos seus atos pecaminosos. Eis o porquê que nós precisamos ensinar a palavra aos nossos filhos, para que quando crescerem, possam optar por servir a Jesus, por serem de Cristo Jesus e assim alcançarem favor diante do Todo-Poderoso. Amém? Adão foi o representante da raça humana e ele transmitiu a toda a sua descendência as consequências, condenando toda a humanidade à morte. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, queridos? O pecado é uma afronta à honra e santidade de Deus, é rebelião contra Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Portanto, pecado é fato, é real, e separa o homem de Deus. Sua honra pede juízo contra aquele que lhe resiste, a honra de Cristo. Sua justiça exige a satisfação da lei violada. Já falamos isso em outra oportunidade, porém as pessoas olham para Cristo e falam o seguinte: ah, mas Jesus é amor. Você acha que Jesus vai deixar seu filho sofrer no inferno? Vai. Por que vai? Porque a justiça de Cristo, se ele negar essa verdade, ele torna-se injusto, e o Senhor não pode ser injusto. A justiça do Senhor é maior do que o amor. Em escala de valores, a justiça é maior. Ele não pode ser injusto, mesmo nos amando, mas a sua palavra há de se cumprir. Não sei o que, não existe. Não existe. Não sei o que. Não existe. Se a pessoa está em pecado, ela há de arcar com as consequências que o pecado gera. Amém? Jesus, no entanto, morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados e reconciliados com Deus. Eis a fórmula da salvação. Qual a fórmula? Jesus que deu a sua vida na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos perdoados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 até o 21 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, irmãos, nós somos reconciliados por meio de Cristo. Mas para que eu seja reconciliado por meio de Cristo, eu tenho que me colocar numa posição que seja agradável a Cristo, uma posição de obediência, de sujeição, de compromisso com Ele. Eu tenho que viver os princípios de Deus, os princípios de Cristo na minha vida. As Escrituras apresentam o arrependimento, a fé e o batismo nas águas como condições para esta reconciliação. Para que você seja reconciliado, irmãos, as Escrituras mostram que é necessário arrependimento, fé e o batismo nas águas como condições para esta reconciliação. É certo, irmãos, que o batismo não salva ninguém. Não salva. Se você aceitou Jesus, porém não foi possível batizá-lo, tal qual o cara da cruz, mas se morrer antes do batismo, certamente serás salvo. No entanto, se continuas com vida, se continuas em vida sobre a face da terra, a recomendação do Senhor é que seja batizado para a honra e para a glória dele mesmo. Amém?
7. O batismo nas águas. E é isso que as irmãs vão de fazer no próximo domingo. O batismo nas águas é um dos sacramentos que Jesus nos deixou. O outro é a ceia. É realizado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como testemunho de fé pessoal em Cristo. Eu costumo exemplificar que as pessoas que aceitam Cristo, ao passar pelo batismo, elas levantam uma bandeira com o nome Sou de Jesus. E apresentam essa bandeira para a sociedade e para o mundo espiritual. É uma confirmação da sua nova vida com o Senhor. É a sua confirmação. Eis do porquê a necessidade de descermos às águas. Nós cremos, e aqui está dizendo, o batismo nas águas. Não o batismo com águas, mas o batismo nas águas. A palavra batismo significa imersão, mergulhar. Por si só, mostra qual é a forma correta. O batismo é descer às águas, é mergulhar nas águas, simbolizando assim a sua morte e a ressurreição em Cristo Jesus, mostrando para o mundo espiritual que você faz parte de um novo reino, o reino do Senhor. No entanto, é preciso que haja arrependimento, confissão de pecado, vida santa, vida de compromisso com o Todo-Poderoso para descer às águas. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há uma confusão muito grande no meio de alguns evangélicos. Alguns querem batizar apenas em nome de Cristo e não aceitam o batismo em nome da Trindade. Mas o próprio Cristo diz: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ponto final. Ponto final. Eu acho que é o apóstolo Paulo que fala que batizando em nome de Cristo. Se eu não estou equivocado, é o apóstolo Paulo. Mas tem que olhar qual foi o contexto que ele referia-se. No entanto, não deixou como regra. A regra maior é do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a recomendação que ele faz, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Cristo reconhecia a soberania da Trindade, a realidade da Trindade. 8. O batismo no Espírito Santo. Esta é uma questão muito complexa. Talvez das questões complexas que existe dentro hoje das doutrinas eclesiais, seja esta, o batismo no Espírito Santo. Há muitas vertentes. Muitos falam muitas coisas, mas nós vamos para aquilo que está na palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só é possível ser batizado no Espírito Santo se houver uma vida santa, uma vida de compromisso com Ele, uma vida de retidão, uma vida dedicada e consagrada ao Todo-Poderoso. O batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal à parte da conversão. Não dependemos dele para a salvação, na qual o crente é cheio do Espírito e recebe poder para testemunhar e servir. Cremos que a confirmação do batismo no Espírito não é evidenciado apenas pelo dom de línguas. Hoje é comum nós ouvirmos as pessoas afirmarem que a confirmação do batismo no Espírito Santo obriga a falar em línguas estranhas. E usam como base Atos 2:4. Mas quando nós vamos para Atos 2:4, numa exegese superficial, nem precisa descer, nem precisa ser muito profunda, nós vemos que estavam ali reunidos pessoas de aproximadamente 10 nações. E a Bíblia diz que eles ouviam aquilo que os discípulos falavam na sua própria língua. Não era um dom de ouvidos, mas um dom de falar em idiomas. Ali os discípulos não falavam línguas estranhas, mas idiomas que eram natural àqueles que ali estavam presentes. Nós não podemos usar Atos 2:4 como referencial do batismo do Espírito Santo, porque foi uma questão muito, mas muito exclusiva. Ali não havia línguas estranhas. Ali havia idiomas. A palavra é muito clara e diz que cada um ouvia no seu próprio idioma. Cada um ouvia do seu próprio idioma. E quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver, irmãos,
que o batismo no Espírito Santo é fato, é real, com certeza. Mas é o Espírito que dá os dons segundo lhe apraz. O texto diz que o Espírito Santo dá os dons segundo a sua vontade, segundo as suas determinações. E os dons são muitos, são muitos. Outro fato interessante é que nem todos falam línguas. E aí? O cara não foi batizado? Não estava preparado para receber o Espírito Santo? Não, amados. É porque o dom de línguas é um dom, como outro quaisquer. E o apóstolo Paulo, ele reserva 1 Coríntios capítulo 14. Leia, 1 Coríntios capítulo 14. Toda uma parte a respeito do dons de língua. Toda uma instrução. Como as pessoas devem agir com relação a esse dom. E ele fala que nos cultos, que fale 1, 2, no máximo 3. Mas que haja intérprete. Se não houver, que se cale. Que fale para si mesmo. Porque o dom de línguas edifica aquele que o fala, mas não edifica a igreja. O que nós temos visto hoje é que quanto mais línguas nas igrejas, é mais fogo do Espírito Santo. Quanto mais barulho, é mais fogo do Espírito Santo. Se tiver 500 pessoas falando todos em línguas, entende que o culto é fervoroso, que o Espírito Santo está agindo. Mas se nós formos para a palavra, nós vamos entender que eles estão fora do contexto, estão ferindo os princípios do apóstolo Paulo, que não cabe daquela forma. A palavra é muito clara, irmãos. Nós não vamos lê-la, porque hoje não vamos falar a respeito do dons de línguas, apenas abordando de uma forma superficial. Mas a Bíblia diz de forma clara, e vale ressaltar, irmãos, que o apóstolo Paulo, foi ele que falou a respeito dos dons. Se nós conhecemos os dons, são basicamente informações do apóstolo Paulo. Basicamente informações dele. Ele que nos ensina a respeito dos dons. E diz ele que falava mais línguas do que todos. Porém, no culto ele não fazia dessa forma, porque era interessante falar 3 ou 4 ou 5 palavras para edificar alguém, do que falar não sei quantas mil palavras em línguas e não edificar ninguém. É muito interessante esse quesito, amados, e nós precisamos observá-lo e colocá-lo em prática. Não é errado o dom de línguas, com certeza não o é, porque está na palavra. No entanto, da mesma forma que está na palavra, há toda uma forma de ser usado no culto. Se houver quem fale em línguas, que haja também quem a interprete. Que haja quem a interprete. O que eu acho interessante, e não é jogando pedra nos pastores, mas falta um pouco de atenção e às vezes eu me pergunto, onde está o erro? Está no homem ou está na Bíblia? Porque nós vemos, amados, que nesses últimos tempos, o dom de línguas é sinal de fervor, de espiritualidade e de santidade. É fervor disso. Se eu quero mostrar para você que sou fervoroso, a primeira coisa que eu vou fazer no culto é soltar uma rajada de línguas. Aí você já olha para mim, esse camarada é bom, ele fala línguas. Aí no meio da palavra, eu já devia ter falado 500 línguas aqui. Palavra ungida, falando em línguas. Uma pregação sem línguas é uma pregação sem fervor. Não é assim que é entendido pelas pessoas? Mas onde cabe o ensinamento da palavra? Onde está a base da palavra? E nós não podemos fugir dela, em nome de doutrinas eclesiais. Doutrinas eclesiais são as doutrinas inventadas por homens para a igreja. Tipo aquela, não corte o cabelo, não vista roupa longa, não vista roupa curta, não faça isso, não pinte unha, não vá, não faça. Isso são coisas que não estão na palavra, porém, que a igreja cria como doutrina, chamadas doutrinas eclesiais. E essa questão do dons de língua tornou-se, de certa forma, uma doutrina eclesial, e cada um entende da forma que quer, e faz da forma que quer, em detrimento da palavra que é tão clara com relação a esse dom. É preciso esse cuidado, gente. Esse cuidado. 1 Coríntios capítulo 14, finalzinho do capítulo, você há de ver todas as instruções com relação ao dom de línguas. Procure se encaixar. É melhor fazer segundo aquilo que o Espírito Santo determinou através do apóstolo Paulo. 9. A ceia do Senhor. Consubstanciação. O que é consubstanciação? Nós cremos, à luz da palavra de Deus, que aquele pão que você come não tornou-se carne, que aquele vinho ou suco de uva que você bebe não tornou-se sangue. A Bíblia não fala que
esses elementos receberiam uma transformação, porém que seriam apenas uma representação da carne e do sangue de Cristo. A ceia do Senhor é uma cerimônia instituída por Cristo na véspera da sua morte. Consiste na participação solene do pão e vinho, em memória do sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados até que ele volte. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? E vamos cear até a volta de Cristo Jesus, relembrando o seu grande sacrifício, relembrando assim o seu grande sacrifício. Mas qual é a periodicidade da ceia? Mensal? 6 em 6 meses? Irmãos, isso a Bíblia não refere-se. Na verdade, queridos, essa ceia que a Bíblia refere-se era uma espécie de jantar. Eles estavam ali reunidos, jantando, e Cristo pegou o pão e pegou o vinho, e faziam isso todas as vezes que estavam reunidos. Tem que ser uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. O ideal seria uma vez por semana, como nós fazíamos no início desta obra. Mas as pessoas perderam um pouco a referência do que era a ceia, e nós paramos de fazê-la semanalmente. Agora fazemos mensalmente. Mas no início dessa obra nós ceávamos todas as semanas. Lembram disso? É bênção. Mas perderam de vista, as pessoas acostumam com as coisas. Eis o grande problema. Em nosso meio nós não proibimos quem quer que seja de tomar a ceia. Nós não proibimos. Você pode andar com a gente, eu posso conhecer a sua vida, eu posso saber que você é um cara que vive no pecado. Mas no dia da ceia você não será proibido de comê-la, de tomá-la. Mas por que você faz isso, pastor? Porque eu não estou aqui para julgar ninguém, quem julga é Cristo. É uma questão sua com Deus. O Senhor diz que cada um deve examinar-se a si mesmo e que coma. Portanto, eu não posso proibir você. Pode chegar em nosso meio um camarada que seja sacerdote de uma dessas religiões pagãs, todo vestido de sacerdote, sentar nessa cadeira, e no dia da ceia ele falar: vou comer, vou beber. Amém, coma e beba. Eu não posso responder por ele. Não posso responder. Em nosso meio abrimos a ceia às crianças. Talvez essa seja a parte um pouco mais complicada. Mas pastor, por que a Igreja Missão Vivos permite que as crianças tomem a ceia? Porque a Bíblia diz que destes é o reino dos céus. Se há alguém que tem portas abertas para os céus, são as crianças. Estes morrem aqui, estão lá. Glórias a Deus. Portanto, amados, se eles têm essa possibilidade de achegar-se ao Todo-Poderoso a ponto de serem aceitos por Ele, por que não, junto com a gente, celebrarmos o grande sacrifício de Cristo? E é por isso que nós abrimos a ceia na Igreja Missão Vivos para as crianças também. Amém? 10. A igreja. A igreja é o corpo coletivo de Jesus, a qual pertence todo verdadeiro crente, não importando a que denominação esteja afiliado. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Irmãos, a primeira visão de igreja que nós temos, somos nós mesmos. Somos templo do Senhor, habitação do Espírito Santo. Mas é preciso entender que a palavra igreja se aplica também ao organismo, à instituição religiosa, tal qual Missão Vivos e outras mais que existem por aí, também é igreja. É um organismo espiritual
no qual se entra pelo batismo. Para você ser membro de uma igreja, geralmente é preciso passar pelas águas. Eis o caminho de adentrada à comunhão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Esta é a verdade. Igreja local deve reunir-se regularmente para prestar culto, ter comunhão e receber instrução na palavra. E é isso que nós fazemos de portas abertas. Estamos aqui de forma coletiva, buscando a comunhão com o Todo-Poderoso, adorando, glorificando e exaltando o nosso Senhor e Salvador. Hebreus 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A recomendação é que nós devemos congregar. Devemos congregar. Ainda 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Mas quando isso acontece? Quando vos reunis. Ou seja, o culto é completo, para a honra e para a glória do Senhor. 11. Dons e ministérios espirituais. A igreja é comparada ao corpo humano, porque ela tem características de um corpo físico. Num corpo há vários membros, cada um com a sua função. O mesmo pode ser dito da igreja. Todos os membros do corpo de Cristo são chamados para serem ministros. Todos têm uma função definida, que é essencial para o corpo como um todo. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso corpo, esse dedinho, ele tem uma função, ele é útil, ele não está no nosso corpo por acaso, não está. O nosso cabelo tem uma função, não está aí por acaso. Nada no nosso corpo está por acaso, Deus fez de uma forma sábia. Da mesma forma, irmãos, você não está na igreja por acaso, para ocupar lugar numa cadeira. Não, você está aqui para uma missão. Deus tem um ministério, Deus tem um chamado para você. Tu precisas buscar, conhecer aquilo que Deus tem para a tua vida na obra e fazer. Nem todos serão pregadores, tampouco cantores e ou sacerdotes. Nem todos serão presbíteros, diáconos. Nem todos serão intercessores. Mas o Senhor chama cada um para fazer algo dentro da igreja. Você tem uma missão aqui dentro. Procure descobrir qual a sua missão e entregue-se ao Senhor para que Ele possa te usar. Entenda, ficar de boa na igreja não é coisa de Deus. Você tem que arregaçar as mangas e cair de cabeça na obra, fazer a obra do Senhor. Fazer a obra de Deus. Amém? Os dons são muitos. Temos que procurar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bens despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Os dons são concedidos para a edificação da igreja e a propagação do evangelho, propagação do reino. Irmãos, dons não é uma espécie de estatueta, uma estatueta, honra ao mérito, receber um dom. Não, Deus te concede um dom para você fazer a obra. Se você tem um dom, é para ser usado na obra. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores. Pastor é dom, não é ofício. As pessoas confundem, pastor, qual é a sua profissão? Pastor, não. Pastor não é profissão, não é ofício. Pastor é dom, é chamado de Deus para a vida das pessoas. Resolvi ser pastor, é esse o chamado de Deus para a tua vida? Tens que conhecer qual o chamado do Senhor. Para pastores, para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Então os dons são concedidos
para a edificação da igreja em muitas áreas. 12. Mordomia, dízimos e ofertas. Este é o calcanhar de Aquiles dos dias atuais da igreja. Dízimos e ofertas. Só a misericórdia de Deus. Nesses últimos tempos, amados, nós temos visto que os falsos profetas têm trocado a bênção pelos dízimos e ofertas. Se você dizima, Deus abre as portas para você. Se você dizima, Deus faz isso. Se você dizima, Deus faz aquilo. Se você é ofertante, Deus te abençoará. O céu há de cair sobre a tua cabeça. E esquece de falar que dízimos e ofertas é fruto de um coração temente, que ama o Senhor, que faz por amor a Deus, que faz por reconhecer o poder de Deus, a graça de Deus, porque amam o Senhor acima de todas as coisas. Queridos, se você for dizimar, se você for ofertar, interessados em bênção, você vai errar o caminho dos céus. Ambição e interesses não move o coração de Deus. O que move o coração do Senhor é uma vida quebrantada, sensível ao Espírito Santo. E esses Deus abençoa de uma forma poderosa, intensa, maravilhosa, magnífica. E esses dizimam e Deus honra. Esses ofertam e Deus honra. Esses são honrados pelo Senhor, porque amaram a Deus acima de todas as coisas. Infelizmente, o diabo tem torcido essa questão de dízimos e ofertas. E infelizmente, tornamo-nos ladrões. Pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão, porque só pensa no dinheiro do camarada e de como tirar o dinheiro do camarada. Mas não é assim que está na Bíblia. A Bíblia diz que é o mover do Espírito na vida da pessoa. Eu dizimo, eu oferto, porque eu amo a Deus. Porque o meu interesse é agradar ao Senhor. E se Deus, na sua graça, infinita graça, se Ele achar conveniente, Ele me abençoa na minha necessidade. Essa é a visão bíblica, irmãos. Tem uns camaradas corajosos, amados, que só a misericórdia de Deus. O povo corajoso são esses falsos profetas. Coloca Deus no canto da parede. E você tem que ordenar Deus. Você tem que decretar. Você tem que determinar para Deus agir. Porque Deus tem que honrar o que você está fazendo. Misericórdia, Jesus do céu. Tem uns caras corajosos, amados. É porque não conhece Deus, nem tampouco o poder do Senhor. E ainda a justiça de Deus. Não conhece. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, não pelo interesse. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amados, aqui em nosso meio, nós não cobramos dízimo. Na verdade, a Igreja Missão Vivos não sabe quem são os seus dizimistas e ou ofertantes. Nosso envelope está ali, tem até o local de você colocar o nome, porém nós não exigimos. Nós não temos envelopes com nome de dizimistas. Nós não temos metas de dízimos, de ofertas. Nós não temos em nosso mural uma lista com nome de dizimistas. Nós não temos. Nós falamos para você o seguinte: faça tal qual está na palavra, por amor ao Senhor. Traga por amor a Deus. Cada um faça para honrar, para glorificar o Senhor. Evidentemente que a igreja necessita de recursos financeiros. Dízimo não mais é alimentos como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não era financeiro, eram alimentos. Os dízimos alimentavam a tribo de Levi. A tribo de Levi foi aquela que não recebeu herança em Israel. Eles comiam do templo
E o dízimo era os alimentos, os animais, era a primícia que era levada ao templo para alimentar. E olha que era muita gente, era toda uma tribo. Nós não vivemos mais nesta realidade. A nossa verdade hoje é outra. Malaquias não se aplica a nós. Nós não estamos debaixo da velha aliança, estamos debaixo da nova aliança. A nossa realidade é a nova aliança. E eu não posso exigir de você com base numa lei que Cristo Jesus já cumpriu. Eu tenho que exigir segundo aquilo que a palavra fala. E se eu cobrar o dízimo de vocês conforme está em Malaquias, vou ter que exigir o cumprimento de toda a lei mosaica. Eu não posso arrancar o dízimo da lei mosaica, como faz os irmãos adventistas, arrancando o sábado da lei mosaica e descartando os demais pontos. Não, eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que viver o contexto. E o contexto do dízimo de Malaquias está dentro da lei mosaica. O contexto do sábado está dentro da lei mosaica. Essa é a realidade. Aqui, nós orientamos as pessoas que sejam fiéis nos dízimos, mas sejam fiéis Ele e Deus, e que cada um dizime, e o Senhor não tem nos deixado faltar. Nós pagamos aproximadamente R$1.700 todo mês, entre aluguel, internet, água e luz. Sem contar as outras coisas que aparecem, não é, pastor? Sem contar as outras coisas que aparecem aí. São R$1.700. Todo início de mês é um frio na barriga que só a misericórdia de Deus. Meu Deus do céu, como pagar R$1.700 no final do mês? No final não, até o dia 10. Como pagar? Hoje são dia 27. Nosso caixa tem R$100. Temos que pagar R$1.700 nos próximos 15 dias. Já colocamos vocês na parede alguma vez? Já chamamos vocês de ladrão? Porque Deus faz. Deus faz. E assim tem sido desde o início da Missão Vivos. Nosso primeiro aluguel foi um salário mínimo. Um salário mínimo. E a igreja era menor do que hoje. Não é fácil, rapaz. Mas o Senhor tem honrado. Deus honra, Deus honra, Deus honra. E é por isso que você precisa amar o Senhor. Amém? Porque você ama o Senhor, você é fiel. Aqueles que amam a Deus são fiéis. Conduta cristã. Somos chamados a sermos um povo santo. Vamos resumir nisso aí. Somos chamados a sermos um povo santo. Santo em todos os aspectos. Santo em casa, santo no trabalho, santo no meio da sociedade, santo andando pelas ruas, santo lá em São Paulo, santo lá no Rio Grande do Sul, santo onde quer que você esteja, porque quem te vê é Deus. A tua conduta de santidade. 14. A segunda vinda de Cristo Jesus. Irmãos, ela vai acontecer. A vinda de Cristo nas nuvens, nós não podemos definir a data. Não sabemos como será, apenas que será nas nuvens. É assim que está na palavra, não tem muitas informações. Cristo há de voltar, está nas nuvens. Amém? Toda a terra o verá. E para por aí. O que você fala além disso aí, já começa a tropeçar na palavra. A volta de Cristo é fato. E tudo aponta para a proximidade desta volta. Será daqui a 5 anos? Talvez. 10? Talvez. 100 anos? Quem sabe? Daqui a 500 anos? Pode ser. Não sei. Mas ele virá, eu imagino que seja muito em breve. Talvez ainda na minha geração. Talvez ainda na minha geração. A Bíblia fala da volta do Senhor nas nuvens, que toda a terra o verá. Amém? Glórias a Deus por isso. Amados, esses são os princípios de fé da Igreja Missão Vivos. São muitos princípios, porém todos alicerçados. É a base que nós precisamos para servir ao Criador de forma íntegra, de forma verdadeira, de forma real. Não é possível comentarmos tópico a tópico, porque cada tópico seria aí 40 minutos para falarmos. 40 minutos da Bíblia, um dia para falarmos da Trindade. De Jesus, 1 ano falando de Jesus, ainda seria pouco tempo. Mas, um apanhado geral, e vocês lendo essa apostila certamente terão uma ideia daquilo que a Igreja Missão Cristã Vivos crê. Procure pautar a vossa vida nesses princípios, porque eles são bíblicos, são verdadeiros, são reais. Amém? Nós vamos orar encerrando esses momentos.
Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Te glorificamos por esta palavra, que mesmo rápida, Senhor, que fique gravada em nossos corações para que nós possamos entender aquilo que tu queres e que possamos viver a tua realidade. Oh Deus, abençoa-nos. Esse é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 820